Eu matei a minha família no dia em que ela devia ser salva. Não com uma faca ou veneno, mas com palavras que cortam mais fundo que o aço forjado nas forjas de Alcácer do Sal. A minha irmã, aquela vadia de sorriso falso e vestido de noiva a 200.000 euros, riu-se na minha cara enquanto o padre selava o seu inferno eterno, e eu, o bode expiatório da casa, transformei o altar num tribunal de verdades podres. Vocês acham que o amor familiar é sagrado? Eu digo-vos, é a maior mentira que contamos a nós mesmos, uma teia de aranhas tecida com fios de sangue e ressentimento, pronta para sufocar quem ousa questionar. E naquele dia, em pleno coração de Lisboa, sob os sinos da Sé, eu rasguei o véu e mostrei o monstro por trás do buquê. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu descia a Rua Augusta, os saltos dos meus sapatos e quando como tiros num revólver vazio. Eu tinha 28 anos, mas sentia-me como se carregasse o peso de séculos de silêncios familiares nas costas. A minha família, os Santos, era o epítome da burguesia lisboeta, pai banqueiro, mãe socialite, e a minha irmã mais velha, a Ana, a joia da coroa, que ia casar-se com o herdeiro de uma cadeia de hotéis no Algarve. O casamento custava 200.000 euros, um número que eu repetia na cabeça como um mantra de ódio. Eu era a sombra, a que limpava as merdas que eles varriam para debaixo do tapete de mármore da nossa casa encheado. Cresci a acreditar que o amor era condicional, como um empréstimo bancário aprovado pelo meu pai. Ele, com os seus fatos cinzentos e olhares de falcão, ensinara-me cedo que fraqueza era sinônimo de fracasso. Marta, tu és a reserva, dissera-me uma vez, quando eu sonhava em estudar arte em vez de direito. A Ana, 2 anos mais velha, era a estrela, loira, esbelta, com um riso que encantava investidores e amantes. Eu, morena, com curvas que ela chamava de excesso de azulejos, era o plano B que nunca se usava. Mas o verdadeiro veneno corria mais fundo. Aos 15 anos, eu descobrira o segredo da Ana. Ela dormia com o namorado do nosso primo, o João, num quarto de hotel em Cascais. Eu cobrira-a, limpando as mensagens no telemóvel dele, jurando silêncio porque família é tudo. Aos 18, quando ela copiara o meu trabalho de final de curso e o apresentara como seu, ganhando a bolsa que me era destinada, eu engoli o choro e disse, parabéns, mana. Aos 22, quando o meu noivo, o Pedro, a deixou por ela numa noite de copos no bairro Alto, sim, ela gozou com ele no meu próprio apartamento, eu fingi que era destino. Ele não era para ti, disse-me ela, com aqueles olhos azuis que pareciam poças de veneno doce. Agora, com o casamento a 2 semanas, o veneno fervera. Eu era a dama de honor, condenada a sorrir enquanto ela desfilava o vestido de tule importado de Milão. A mãe, com as suas joias de pérolas que pesavam como correntes, sussurrara-me na véspera, não estragues isto, Marta. A Ana precisa de ti para brilhar. Brilhar. Como se eu fosse uma lâmpada de serviço, não uma mulher com pulso próprio. Naquela manhã, parei num café na Praça do Comércio, o cheiro a pastéis de nata misturando-se com o sal do Tejo. Liguei o telemóvel e vi a mensagem dela, vem ao fitting final. E traz o teu melhor sorriso, ou o pai corta-te o cartão. Ri-me sozinha, um riso seco como o vinho do Douro envelhecido demais. O cartão. O único fio que me ligava àquele circo. Mas eu tinha os meus próprios truques na manga, um blog anónimo onde eu despejava as entranhas da família há meses, sob o pseudónimo Sombra de Chiado. Ninguém sabia, mas as visualizações subiam como o preço das casas em Alfama. Entrei na ateliê em Belém, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor lá fora. A Ana estava no pedestal, o vestido caindo como uma cascata de neve suja sobre o corpo dela. Olha quem chegou, a minha salvadora, exclamou ela, girando com um floreio que fez as costureiras aplaudirem. Os olhos dela encontraram os meus no espelho, e por um segundo, vi o cálculo frio, ela sabia que eu odiava aquilo tudo. O que achas, Martita? Faz-me parecer uma rainha. Sim, uma rainha das mentiras, pensei, mas disse, perfeita, como sempre. A mãe assentiu, ajustando o véu com dedos trêmulos de ansiedade. O pai estava ausente, em mais uma reunião no Banco de Portugal, mas enviaram um e-mail, façam-no impecável. Os convidados incluem o ministro. 200.000 euros para impressionar políticos e empresários, um investimento na fachada imaculada dos Santos. Enquanto a costureira apertava as costuras, a Ana inclinou-se para mim, o perfume dela, Chanel no 5, o mesmo que usava para seduzir, invadindo o meu espaço. Sabes,
Mana, o Pedro perguntou por ti na semana passada. Disse que sentes a falta dele. Ela riu, um som como vidro a partir. Pedro. O traidor que ela roubara, e que agora era amigo dela, convidado para o casamento como se nada fosse. Senti o sangue subir às faces, quente como o vinho tinto de Alentejo. Diz-lhe que manda um beijo, respondi, forçando um sorriso. Mas dentro de mim, algo se quebrou. Naquela noite, sozinha no meu apartamento minúsculo em Moraria, alugado com o salário de assistente jurídica que mal pagava as contas, abri o laptop e escrevi o primeiro post público. Não anónimo. O meu nome real, a coroa da minha irmã é feita de espinhos que eu plantei. Amanhã, no fitting, ela riu-se de mim. Mas o riso dela vai ecoar como um grito. Publiquei. O telemóvel vibrou minutos depois, chamada da mãe. Marta, o que é isto? Apaga já. Ignorei. Em vez disso, liguei para o João, o primo traído. Queres saber a verdade sobre a Ana? Vem ao casamento. Eu mostro-te. Ele hesitou, a voz rouca de vinho e memórias. Estás a brincar, Marta. Isso destrói tudo. Não, disse eu. Salva-me. Os dias seguintes foram um vórtice. Convites dourados chegavam como flechas envenenadas, 300 convidados, de Sintra a Faro. Eu treinava o meu sorriso no espelho, mas os olhos traíam, duros como o granito da Sé. A Ana mandava mensagens, não estragues, mana. Somos família. Família. A palavra que me sufocara a vida toda. Na véspera, no ensaio no Mosteiro dos Jerónimos, o ar cheirava a incenso e traição. O noivo dela, o Ricardo, um tipo alto com sotaque algarvio e olhos vazios, apertou-me a mão, obrigado por apoiares a Ana. Ela diz que és a melhor irmã. Ri-me por dentro. A melhor. Eu era o veneno no vinho dela. Naquela noite, gravei um áudio no telemóvel. Amanhã, no dia em que a Ana devia ser feliz, eu vou contar tudo. O adultério, as cópias, o roubo de almas. Transmito em direto. Subscrevam o canal. Enviei para o meu pequeno grupo de seguidores, 500 almas perdidas como eu. O contador subiu para 2000 durante a noite. O sono não veio, em vez disso, visões, o véu dela a arder, os sinos a tocar um réquiem. O dia amanheceu claro, o céu de Lisboa como um manto azul sem nuvens. Vestida de azul celeste, a cor da traição, pensei, dirigi-me à Sé. O carro, um Fiat velho que contrastava com a frota de Mercedes da família, parou perante o portão. Respirei fundo, o cheiro a jasmim do jardim misturando-se com o pavor. Era hora. A minha vingança não seria um sussurro, seria um urro que ecoaria pelo Tejo. O interior da Sé de Lisboa era um labirinto de pedra e luz filtrada pelos vitrais, cada raio colorido dançando sobre os bancos de madeira polida como se zombasse da solenidade. Eu sentei-me na segunda fila, ao lado da mãe, que abanava um leque de renda com mãos que tremiam como folhas de sobreiro ao vento. Onde está o teu colar, Marta? O de família, sussurrou ela, os olhos varrendo o meu decote nu. Perdi-o, menti. Na verdade, esmagara-o debaixo do salto na noite anterior, um ato de rebelião contra as correntes de ouro que nos prendiam. Os convidados chegavam em ondas, tias com peles bronzeadas de Estoril, tios com charutos cubanos no bolso, e o Pedro, sim, o Pedro, sentado ao fundo com um sorriso predatório, os olhos fixos na Ana que ainda não aparecera. Ele usava o fato que eu lhe comprara, anos atrás, com o meu primeiro salário. Traidores merecem troféus usados, pensei, sentindo o estômago revirar como o mar em oeiras durante uma tempestade. O órgão começou a tocar, uma melodia de Bach se enroscava no ar como fumo de cachimbo. O Ricardo entrou primeiro, alto e rígido, o rosto uma máscara de orgulho masculino. Atrás dele, as damas de honor, eu e duas primas falsas, formámos o cortejo. O meu vestido roçava as pernas como uma carícia indesejada, e cada passo ecoava o meu coração. Bum, segredo, bum, traição, bum, vingança. Então, ela apareceu. A Ana, no limiar da porta, o véu caindo como uma auréola falsa sobre o cabelo ondulado. O vestido, 200.000 euros de ilusão, cintilava sob a luz, e um suspiro coletivo subiu da assembleia. Ela caminhava devagar, o braço no do pai, que a olhava como se ela fosse a salvação da linhagem.
Eu via o que eles não viam, o tremor subtil nos lábios dela, o cálculo nos olhos. Ela sabia que eu estava à beira do abismo. O padre, um homem idoso com voz como cascalho do Alentejo, começou a cerimónia. Estamos aqui para unir duas almas em santo matrimónio. As palavras lavavam sobre mim como água morna de uma fonte termal em Caldas da Rainha, reconfortantes, mas sem curar as feridas. Eu olhava para o altar, imaginando-o como um cadafalso. O Ricardo repetia os votos, a voz firme: amo-te, Ana, na riqueza e na pobreza. Riqueza. Eles nadavam nela, eu afogava-me. Foi então que aconteceu. Durante a troca de alianças, o telemóvel dela vibrou no buquê, um erro, um descuido. Ela inclinou-se para o ver, e eu, rápida como uma gaivota no Tejo, estiquei o pescoço. A mensagem era do Pedro, esta noite, depois da festa. O quarto 407, como da última vez. O mundo parou. O riso dela veio imediato, um gorgolejo disfarçado de tosse, enquanto ela murmurava para o Ricardo: nada, amor, só a mana a perguntar pelo ramo. A mana. Eu. Ela gozou comigo. Ali, perante Deus e 300 testemunhas, ela transformou o meu sofrimento em piada de última hora. Senti o sangue gelar, depois ferver. As mãos apertaram o ramo de rosas até os espinhos furarem a pele, gotas vermelhas caindo no mármore como lágrimas de sangue. O padre prosseguiu: pode beijar a noiva. Os lábios deles tocaram, e o aplauso irrompeu como uma onda. Eu não aplaudi. Em vez disso, levantei-me, o vestido rasgando ligeiramente na bainha, um som como um adeus. Marta, sibilou a mãe, mas eu ignorei, caminhando para o púlpito com passos deliberados. O microfone estava ali, aberto como uma boca faminta. Liguei o telemóvel na mão esquerda, ativando a transmissão em direto para o meu canal, 5.000 visualizações em segundos, o número subindo como o nível do Tejo em maré alta. Senhoras e senhores, comecei, a voz ecoando pelas abóbadas como um trovão de verão. Bem-vindos ao verdadeiro casamento dos santos. Não o de ilusões brancas, mas o de segredos negros que fedem a podridão. Um murmúrio subiu, como vento em eucaliptos. A Ana virou-se, o rosto pálido como leite coalhado. Marta, sussurrou o pai, mas eu continuei, os olhos fixos nela. Vocês conhecem a Ana, a noiva perfeita. Deixem-me contar-vos como ela é perfeita no roubo. Aos 18, copiou o meu trabalho de curso, sim, o meu, e ganhou a bolsa para Coimbra. Eu fiquei com as dívidas e o silêncio. O Ricardo piscou, confuso, enquanto os convidados se remexiam. O Pedro, ao fundo, levantou-se, o rosto cinzento. E o Pedro? Aquele ali, o amigo leal. Apontava, e câmaras de telemóveis já gravavam. Ela gozou com ele na minha cama, no meu apartamento, enquanto eu trabalhava para pagar as contas dela. E hoje, minutos antes do sim, recebe mensagens dele para uma traição pós-festa. Olhem para o buquê dela, vibra com mentiras. O caos irrompeu. A Ana gritou: estás louca. Apaga isso. Mas o pai já a segurava, os olhos dele, pela primeira vez, cheios de dúvida. A mãe desmaiou num banco, o leque caindo como uma folha morta. Eu sentia o poder correr nas veias, quente como o sol de Évora. Não era só vingança, era libertação. A transmissão atingia 20.000 visualizações. Comentários fluíam: que família doente. Bela, Marta, conta mais. Eu contei. Sobre o João, o primo que ela traíra com o namorado dele, forçando-o a um exílio em Espanha. Sobre as drogas que ela escondera no meu quarto durante a adolescência, quase me custando a universidade. Cada palavra era uma lâmina, cortando as ilusões. O Ricardo arrancou o microfone: chega. Isto é um escândalo. Mas tarde demais. A polícia, chamada por um tio histérico, chegava às portas, luzes azuis piscando fora. Eu sorri para a câmara: subscrevam para o próximo episódio. A família Santos cai, mas eu levanto-me. Enquanto me arrastavam para fora, a Ana soluçava no chão, o vestido sujo de lágrimas e vinho derramado. Gozara comigo. Agora, o mundo gozava com ela. E o meu coração, pela primeira vez, batia livre.
Mas a vingança, aprendi ali, tem dentes que mordem de volta. Na escuridão da cela temporária, um quarto de interrogatório na esquadra do Chiado, as mensagens chegavam, ameaças da família, apoio de estranhos. O pai ligara: destruíste-nos, Marta. És pior que ela. Pior. Não. Eu era a verdade. Na manhã seguinte, soltei-me sob fiança paga por um seguidor anónimo, um jornalista do Público, sedento por mais. Voltei para casa, o apartamento agora um bunker de notificações. O canal explodira, 100.000 seguidores. Entrevistas pedidas, contratos de livros sussurrados. Mas o vazio dentro de mim crescia. Vingança era doce, mas o amargo da solidão seguia-a como sombra. Liguei para o João: vem para Lisboa. Temos trabalho. Ele riu, a voz leve pela primeira vez em anos. Trabalho. Como quê? Derrubar impérios. Exato, disse eu. O império dos Santos começava a ruir, mas eu só começava a construir o meu. Os dias após o escândalo foram um furacão de papelada e flashes, Lisboa transformada num palco onde eu era a vilã e a heroína, dependendo do ângulo da lente. O público estampava: irmã revela traições em casamento de luxo, Santos em crise. O Correio da Manhã, mais sórdido, titubeava: vingança ou loucura. Noiva humilhada chora segredos. Eu lia tudo no meu telemóvel, encolhida no sofá puído de moraria, o cheiro a fado e kebabs infiltrando-se pelas janelas abertas. A família cortara-me, o cartão de crédito cancelado, a herança, uma migalha irónica, revogada no e-mail do advogado do pai. Traição à linhagem, escrevera ele, seco como o vinho de mesa barato. Mas o ódio deles era o meu oxigênio. O canal, agora Vozes de Chiado, monetizava anúncios de terapia online, livros de autoajuda sobre famílias tóxicas. Ironia, eu, que nunca tivera terapia, vendia cura aos feridos. O Ricardo ligara na segunda noite, a voz embriagada de uísque escocês: como pudeste, Marta? Ela jurou que era mentira tua. Rime, um som rouco como o grito de gaivotas no cais do Sodré. Pergunta ao Pedro. Ou melhor, verifica o quarto 407 do Tivoli. Silêncio, depois um clique. Divórcio iminente, sussurravam os tabloides. A Ana, confinada na casa de Sintra, postava stories enigmáticos, rosas murchas, legendas como a verdade liberta, mas fere. Eu não parava. Gravei episódios diários, episódio 2, as cartas do pai, onde li e-mails antigos dele, expondo como ele desviara fundos da conta familiar para amantes em Angola. Visualizações, 500.000. O João chegara de Madrid, magro mas determinado, os olhos castanhos cheios de uma gratidão perigosa. Alugámos um estúdio minúsculo em Alfama, paredes forradas de azulejos rachados, e planeámos o próximo golpe. Queres mesmo isto tudo abaixo? Perguntou ele uma noite, enquanto partilhávamos uma garrafa de vinho verde no terraço, o Tejo brilhando abaixo como uma serpente de prata. Ou só a Ana? Hesitei, o copo gelado suando na mão. A Ana era o núcleo, o espinho principal, mas a família era o tronco podre. Tudo, disse. Eles plantaram ódio em mim desde o berço. Hora de colher. Ele beijou-me então, um beijo salgado de vinho e vingança partilhada. Não era amor, ainda não, mas uma aliança forjada no fogo. Fizemos amor ali, sob as estrelas, os gemidos misturando-se com o fado distante de uma casa vizinha. Pela primeira vez, senti-me desejada não como reserva, mas como força. Mas o passado mordia. A mãe apareceu à porta uma semana depois, o rosto envelhecido 10 anos, o casaco de cachemira puído nas mangas. Marta, filha. Para com isto. A Ana está destruída. Perdeu o noivo, os amigos. O teu pai teve um ataque. Ataque. A palavra pairou como fumo. Bom timing, disse eu, bloqueando a porta. Diz-lhe que sinta o que eu senti todos os dias. Ela chorou, lágrimas sulcando o maquilage caro. És nossa sangue. Volta para casa. Sangue. O mesmo que ela derramara em silêncio quando o pai a traíra com a secretária. Casa. Aquela prisão de mármores e mentiras. Não, mãe. Eu construo a minha. Fechei a porta, o eco reverberando no peito.
O canal crescia, parcerias com podcasters de Porto, convites para TEDx em Coimbra. Mas as noites eram duras. Sonhos onde a Ana ria, o vestido branco tingindo-se de vermelho, e eu afundava no Tejo, mãos frias puxando-me para baixo. Acordava suada, o João ao lado, murmurando, estás bem? Melhor que nunca, mentia. Então, o contra-ataque veio. Um vídeo da Ana, a minha verdade, transmitido do quarto dela em Sintra, olhos inchados mas maquiados, voz trêmula como uma folha de azinheira. A Marta sempre invejou. Eu perdoei as mentiras dela, mas ela quer destruir-nos por ciúme. Anexava provas, mensagens minhas antigas, editadas, onde eu confessava roubos imaginários. Visualizações dela, 1 milhão em horas. Os meus caíam 20%. Fúria. Liguei para o estúdio, gravação de emergência. Com o João, desenterramos e-mails reais, dela, para o Pedro, planeando a traição anos atrás. Publiquei, provas não editadas, a máscara cai. O Twitter, X, explodiu em Portugal, Irma Santos trending, memes de noivas zangadas, debates em fóruns de psicologia sobre trauma familiar. Mas o preço subia. A polícia chamara-me para difamação agravada. O advogado, um tipo de Setúbal com sotaque cantado, avisou, podes perder tudo, Marta. Prisão, multas. Perder? Eu já perdi a família. Isto é ganhar. Ele riu, és dura como o bacalhau seco. Naquela noite, no estúdio, o João e eu bebemos até o vinho nos queimar a garganta. E se parássemos, murmurou ele, os dedos traçando as minhas cicatrizes de infância, marcas de quedas que a mãe ignorara. Não. Vamos ao fim. Fizemo-o de novo, mais selvagem, corpos colidindo como ondas em Sagres. No clímax, gritei o nome dela, Ana. Amanhã, o próximo episódio, os segredos do pai. O banco, as offshores em Cabo Verde. O império ruía, tijolo por tijolo. Mas dentro de mim, uma rachadura, era vingança, ou autodestruição. O Tejo, lá fora, fluía indiferente, levando segredos para o mar. O estúdio em Alfama tornara-se o meu forte, um covil de microfones e monitores onde o ar cheirava a café queimado e a adrenalina rançosa. O João instalara câmaras de segurança, paranoia justificada, depois de um fã obcecado deixar flores murchas à porta. Estás a tornar-te famosa, Marta, disse ele, ajustando o tripé com mãos calejadas de anos em construções em Espanha. Famosa ou infame? Retorqui, maquiando as olheiras que o sono roubara. O episódio sobre o pai foi um terremoto. Transmiti ao vivo, às 22 horas, hora de ponta para os portugueses colados aos ecrãs após o bacalhau cozido. Senhoras e senhores, bem-vindos ao coração podre dos santos. O meu pai, o pilar da família, o banqueiro intocável. Um ladrão de luva branca. Mostrei documentos, e-mails hackeados pelo João, um primo informático em segredo, transferências para contas nas Ilhas Caimã, disfarçadas de investimentos familiares. Os números subiram, 2 milhões de visualizações em direto. Chamadas para o estúdio, repórteres do Expresso, psicólogos de Faro oferecendo sessões grátis. Mas o pai reagiu rápido. Um processo por invasão de privacidade, servido por um estafeta que parecia saído de um filme de spy-on, fato escuro, olhos frios. O Sr. Santos saúda-te, disse ele, entregando os papéis. Saúda. Mais como uma declaração de guerra. A Ana contra-atacou no Instagram, stories de reabilitação, yoga em Sintra, legendas como curando feridas que a inveja abriu. Patético. Ela sempre fora mestra em vitimismo, a criança chorona que ganhava doces extras. Liguei para o Pedro, o traidor, no impulso alcoólico. Queres confessar? Perguntei, a voz melosa como melão do Alentejo. Ele gaguejou, Marta, eu. Foi um erro. Erro. Gozaste com a minha irmã na minha cama. Fala para a câmara. Recusou, mas gravei a chamada, legal. Debatível, mas na vingança, leis dobram-se. Publiquei o áudio, a voz do traidor. O Ricardo, agora és noivo, partilhou, obrigado, Marta. Salvaste-me de um abismo. Aliança inesperada.
Ele ofereceu-me um quarto no hotel da família em Lagos, refúgio, disse. Recusei, não fujo. Luto. As noites com o João aprofundavam-se. Ele contava histórias da infância, como Ana o seduzir aos 16, prometendo amor eterno, só para o largar por um surfista de Ericeira. Ela come almas, Marta. Como uma bruxa de Monsanto. Ríamos, mas o riso doía. Fazíamos amor com urgência, corpos entrelaçados como videiras em Douro, buscando esquecimento. Mas o orgasmo trazia culpa, estava a usá-lo, como me usaram. A mãe reapareceu, desta vez com o pai ao lado, um homem encolhido, o fato amarrotado, o bigode grisalho tremendo. Negócia, Marta, disse ele, a voz rouca de cigarros e remorsos falsos. Para o canal, e nós retiramos os processos. Negócio. Como se eu fosse uma acionista menor. O que ganho? Ele hesitou, a família de volta. Perdão. Perdão. A palavra que me negaram por anos. Perdão não compra paz, pai. Vocês compraram silêncio com ouro. Eu vendo verdade com pixeles. Ele saiu, batendo a porta, o eco como um tiro em Belém. A mãe ficou, chorando, ele está doente, Marta. O coração. Doente. Como eu estivera, depressões escondidas atrás de sorrisos forçados. Cuida dele, mãe. Como não cuidaste de mim. O canal atingia picos, patrocínios de marcas de vinho orgânico, convites para festivais de podcasts em Guimarães. Mas o custo emocional, pesadelos onde eu era a noiva, e a Ana ria do altar, o vestido meu agora rasgado. Acordava gritando, o João segurando-me, és mais forte que eles. Forte. Ou quebrada. Então, o golpe baixo, um leak anónimo, dela, certamente, de fotos minhas antigas, nua num lago em Trás-os-Montes, tiradas em segredo durante uma festa de família. A hipócrita nua, tituleava o site de fofocas. Comentários choveram, vingança de puta. O João apagou-os furioso, mas o dano estava feito. Sentia vergonha queimar, como sol de agosto em Évora. Resposta, um episódio nu, literal e figurado. Transmitido topless, só com um colar de conchas do Algarve, os seios expostos como bandeira de rebelião. Sim, sou humana. Com cicatrizes e curvas que a Ana inveja. Mas as mentiras dela são nuas agora. Visualizações, 5 milhões. O X explodiu, Marta nua trending, feministas de Coimbra aplaudindo, conservadores de Braga condenando. A polícia chamou-me de novo, exibição indecente. Ri na cara do inspetor, em Portugal, a arte é livre. Pergunta Van Gogh. Ele curou, um lisboeta puro. Saí livre, mas com aviso, cuidado, Santos. O poder tem amigos. Naquela noite, o João propôs, casa comigo, Marta. Construamos algo real. O coração parou. Amor. Na guerra. Ainda não, disse. Primeiro, acabo isto. Ele assentiu, magoado mas leal. Fizemo-o devagar, explorando corpos como mapas de Portugal inexplorados, do Minho ao Algarve em toques suaves. O fim aproximava-se. O próximo alvo, a mãe. Os seus afés com o terapeuta de família, anos de terapia falsa para encobrir. Documentos prontos. Mas uma dúvida rastejava, vingança total destruiria-me também. O Tejo, visto da janela, parecia sussurrar, para, ou afunda-te. O outono chegava a Lisboa com um manto de folhas ocre, o ar fresco do Atlântico varrendo as ruas de Alfama como um perdão não pedido. O estúdio pulsava com energia, o João editava footage, eu escrevia script sob a luz amarelada de uma lâmpada de azulejos. O canal era agora um império miniatura, 1 milhão de subscritores, e-mails de fãs de Faro Bragança, salvaste-me da minha família, Marta. Salvar? Eu mal salvava-me a mim. O episódio da mãe foi o mais doloroso. Gravei sozinha, a câmara capturando o tremor nas mãos enquanto lia as cartas. Querida, o terapeuta promete descrição, mas o teu marido suspeita. Enviadas para uma amante em Cascais, copiadas do portátil dela anos atrás. A mulher que me ensinou a sorrir cala, traiu em silêncio. Transmitia às 21 horas, hora do jantar familiar que nunca tive.
Reação imediata, a casa de Chiado cercada por jornalistas, o pai a fugir para um bunker em Sintra. A mãe ligou, voz partida como cerâmica de Bordal Pinheiro, como soubeste. Para Marta, por piedade. Piedade. A mesma que ela negara quando eu chorara por noites, sozinha, após o Pedro. Piedade é para os inocentes, mãe. Tu foste cúmplice. O escândalo rebentou. O Banco de Portugal investigava o pai por lavagem, acionistas vendiam ações como pão quente em Alfama. A Ana, em delírio de ódio, postou um vídeo suicida falso, adeus, graças à mana, chamando ambulâncias e mais mídia. Fui acusada de incitamento ao dano. O advogado riu, prova que é fake, e ganhas. Com o João, desmascaramos, metadados mostravam edição em Sintra, IP dela. Publiquei. O último truque da noiva falsa. Ela bloqueou-me em todas as redes, mas os seguidores desertaram. De 1.200.000 fugiram para o meu lado. Liberdade misturava-se com vazio. Passei noites no terraço, vinho do Dão na mão, olhando o Tejo levar folhas para o mar. O João juntava-se, guitarra na mão, tocando fados tristes de Amália, estrangeirado, sem ter saído de Lisboa. Sou eu, dizia eu. Estrangeirada na própria família. Ele tocava-me então, mãos quentes contrastando o ar frio, levando-me para dentro. O sexo evoluíra, não mais urgência, mas ternura, beijos lentos como o Douro a fluir, corpos fundindo-se em ritmo de maré. Amo-te, murmurou ele uma noite, pós-clímax, o suor brilhando à luz da lua. E eu, perguntei, vulnerável. A ti, também. Mas o amor não apaga cicatrizes. Verdade. As minhas sangravam ainda. O clímax veio num debate televisionado na SIC, famílias tóxicas, vingança ou justiça. Eu contra um psicólogo de elite, o estúdio em Saldanha cheio de luzes quentes. A Marta promove ódio, acusou ele, óculos reluzindo. Eu exponho, rebati. O ódio que vocês, especialistas, aconselham a engolir. O público aplaudiu, o João assistindo de casa, orgulhoso. Mas o pai sofreu o infarto real naquela semana, no tribunal, durante a audiência inicial. A mãe culpou-me, o teu veneno matou-o. Visitei-o no hospital de Santa Maria, quarto esterilizado cheirando a desinfetante e derrota. Ele, tubos no nariz, olhos fundos, porquê, filha? Eras a minha reserva. Reserva. A palavra final. Porque reservas apodrecem, pai. Eu renasci. Saí, o coração pesado como pedra de Mafra. O canal pausou, episódio final em breve. Fãs imploravam, mas eu precisava de ar. O João e eu fugimos para o Algarve, carro alugado, estrada N125 sinuosa, mar azul à esquerda. Em Lagos, praias de areia branca, fizemos amor na rebentação, ondas lambendo peles salgadas. Aqui, sem câmaras, disse ele. Só nós. Mas o telemóvel vibrou, mensagem da Ana. Encontra-me. Acabemos isto. Local, o Mirador de Sagres, fim do mundo. Fui sozinha, o vento uivando como banshee celta. Ela esperava, magra como uma silhueta de azulejo, olhos vermelhos. Destruíste tudo, Marta. O Ricardo, a família, eu. Tu começaste, disse, voz firme apesar do frio. Rindo-te no altar. Gozando comigo. Ela chorou, era medo. Tu sempre foste melhor, mais inteligente, mais forte. Eu copiava para sobreviver. Confissão. O vento levou as palavras, mas elas cravaram-se em mim. Abraçámo-nos, um abraço espinhoso como sobreiro. Perdão, perguntou ela. Talvez. Mas não esquecimento. Voltei para o João, o mar rugindo aprovação. O fim da vingança. Não. O começo de algo cru, cura. De volta a Lisboa, o inverno instalava-se com chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas tardias. O estúdio fechado, o canal em hiato, eu e o João mudámo-nos para um apartamento maior em Barro Alto, conquista de patrocínios, paredes brancas e quando risos reais. O pai recuperava devagar, num acordo extrajudicial, processos caíam, em troca de silêncio meu sobre mais podridões.
A mãe visitava, trazendo pastéis de Belém como ofrendas de paz frágil. A Ana. Exilada em Porto, terapia real agora, mensagens esporádicas, obrigada por me forçares a ver. Obrigada. Palavra amarga, mas curativa. O Pedro sumira, Ricardo vendia hotéis para pagar divórcios. Os Santos, outrora império, agora ruínas elegantes, como o aqueduto das águas livres, belo mas rachado. O episódio final gravei num dia de sol fraco, câmara no terraço, Tejo ao fundo. Não é fim de vingança, mas de silêncio. Exponho não para destruir, mas para libertar, a mim, a vós. Falei do amor possível, do João ao lado, mão na minha. Visualizações, 10 milhões. O X coroou, Marta liberta. Casámo-nos em segredo, numa capela em Óbidos, 200 mil, só vinho e amigos verdadeiros. O vestido meu, simples, de linho alentejano. O beijo dele, sob sinos, selou não coroa, mas igualdade. Na noite, corpos entrelaçados, sussurrei, gozaste comigo, mundo. Agora, gozo eu. A família. Reconstruímos devagar, jantares tensos em chiado, risos forçados virando reais. O pai, fraco mas sábio, disse uma vez, fui cego, Marta. Agora vês, respondi. A Ana veio ao batizado do nosso primeiro, uma menina, olhos mistos nossos, lágrimas genuínas, tia Ana ama-te. Vingança ensinara-me, o ódio queima, mas o perdão ilumina. Lisboa, eterna, fluía à volta, Tejo carregando cicatrizes para o mar. Eu, não mais sombra, mas luz, dura, portuguesa, renascida. E assim, no fim, o drama fecha não em sangue, mas em sal das lágrimas secas. Família não é perfeita, é imperfeita, como o fado. E eu canto o meu, voz rouca mas livre.